Amém, meus irmãos? Amém? Amém, amém. Por favor, abra comigo em 1 Samuel, capítulo de número 4. 1 Samuel, capítulo de número 4. O sermão dessa noite tem como título: Israel perdeu, Deus venceu. Israel perdeu, Deus venceu. 1 Samuel, capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 22. Nós praticamente vamos ler todo o capítulo de número 4. Para aqueles que estão chegando agora na nossa igreja, nós adotamos como versão aqui para as exposições a versão NVI, a nova versão internacional. Se você desejar trocar a sua Bíblia, eu encorajo você a trocar por uma NVI, tá bom? E diz assim a palavra do Senhor: E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E, intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca do Senhor, para que Ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Eles mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, e os seus dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu alguma coisa dessas. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda a espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda, e o massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. E a arca de Deus foi tomada, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade. Os seus olhos estavam imóveis e já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. E ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? E o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando viu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada.
e que seu sogro e seu marido estavam mortos. Entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu e nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Que texto, meus irmãos. Que texto. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Pai, uma vez mais nós oramos e nós contamos com a Tua graça, Senhor, nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a Tua palavra, ajuda-nos, ó Deus, a entender o Teu Evangelho. Por favor, eu lhe peço para que o Senhor venha elucidar Cristo em nosso meio, venha ajudar os meus irmãos a compreender a Tua palavra, venha me ajudar a pregar, a expor o Teu Evangelho. Faz isso para a glória do Teu nome, Senhor. Não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, que eu venha omitir qualquer verdade no texto de forma que me convém. Ó Deus, por favor, ajuda-me tão somente pregar o Teu Evangelho. Faz isso para a glória do Teu nome e para a nossa alegria. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Certamente você deve lembrar das aventuras do Indiana Jones, aquela série de filmes ali, estrelada pelo ator Harrison Ford. No primeiro filme do Indiana Jones, filme de 81, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, Indiana Jones é um professor de arqueologia que nas horas vagas ele assume então o papel do intrépido aventureiro, né, que vai então descobrir relíquias, descobrir coisas preciosas, né, que estavam escondidas em cavernas e por aí vai. Em meados então da década de 30, o Indiana Jones ele é convocado pelo governo americano para descobrir o paradeiro da Arca da Aliança. Mas é interessante, irmãos, que no filme não somente os americanos querem a arca, os nazistas também querem a arca. Aí você fica se perguntando, ok, mas por que Indiana Jones foi convocado para descobrir onde está a Arca da Aliança? E por que os nazistas querem tanto a Arca da Aliança? E você descobre então, quando o amigo do Indiana Jones, o Marcus Brody, que também é arqueólogo, lhe diz o seguinte: os nazistas querem a arca, porque sabem que o exército que a levar para o campo de batalha, esse exército é invencível. Invencível. É interessante, não é mesmo? Por isso que os nazistas, né, dentro do enredo ali do filme, querem tanto a Arca da Aliança. Segundo a mentalidade, né, de Adolf Hitler, dos nazistas, todo exército que leva a Arca da Aliança para a batalha é invencível. Será que isso é verdade, meus irmãos? Será que a Arca da Aliança tinha exatamente esses poderes mágicos? O texto dessa noite diz exatamente o contrário. Como nós vamos ver, Israel sofreu uma grande derrota em campo de batalha, ainda que com a presença da Arca do Senhor. A Arca da Aliança representava a presença de Deus, e era a mobília santa ali que Deus se utilizava para manifestar a sua glória no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. Como eles poderiam, irmãos, perder essa batalha contra os filisteus com a presença de Deus?
Como nós vimos no capítulo de número 1 e 2, Ana orou a Yahvé Sabaote, ao Deus dos exércitos. O Deus de Israel, o Deus dos hebreus, é o Deus dos exércitos. A pergunta é, por que eles foram derrotados? O Senhor da guerra e o Senhor das batalhas, dos exércitos, não foi poderoso o suficiente para abrir o ventre de uma estéril? Por que não é poderoso o suficiente para dar, então, vitória ao seu povo contra os filisteus? Em outras palavras, por que Israel sofreu essas derrotas, meus irmãos? E a resposta é porque, certamente, como nós vamos ver, Israel vacilou em sua teologia e na sua relação com Deus. Israel sofreu derrotas por uma série de pecados e por uma série de desvios doutrinários, como nós vamos ver. Contudo, essas derrotas não foram somente derrotas. Veremos que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, estava aplicando a sua correção ao povo por meio dessa derrota. E mais do que isso, estava preparando um caminho para uma vitória ainda maior, para uma glória ainda maior. O que o texto nos ensina, meus irmãos? Você já foi derrotado na sua vida? Você já sofreu com perdas, com derrotas espirituais? Você já se viu nocauteado pelo inimigo, pelo mundo e principalmente pelo pecado? Você já se viu derrotado? Já se viu nocauteado espiritualmente? Certamente todos nós já fomos derrotados espiritualmente em algum momento da nossa vida. A pergunta é, por que isso acontece? Como o texto pode nos ajudar a entender essas derrotas espirituais? Em outras palavras, por que nós somos derrotados por vezes na nossa caminhada cristã? Por que nós somos nocauteados espiritualmente? Por que por vezes a nossa vida espiritual está à míngua? O texto vai nos responder. Em primeiro lugar, do verso 1 ao verso 3, nós somos derrotados quando nós somos utilitaristas. Nós sofremos perdas espirituais, somos derrotados, espiritualmente falando, porque nós somos utilitaristas. O texto inicia dizendo: os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. Intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Os filisteus eram o povo vizinho de Israel, e muito provavelmente estavam entre os 5 maiores inimigos do povo de Israel. Constantemente nós podemos ver esses dois povos, Israel e os filisteus, em guerra. Eles são mencionados, irmãos, na Escritura desde a época dos patriarcas, desde Abraão, Gênesis capítulo 21, verso 32. E em 1ª e 2ª Samuel, eles são mencionados mais de 50 vezes. Ou melhor, mais de 150 vezes. Mais de 150 vezes. Eles eram conhecidos como o povo que vem do mar, provavelmente ali, que dominaram as pequenas viagens marítimas. E eles então se instalaram na terra de Canaã, junto ao mar Mediterrâneo. Depois de tentarem invadir o Egito sem sucesso. E construíram então em Canaã 5 grandes cidades: Asdod, Gaza, Ascalon, Gat e Ecrom. E os filisteus, o povo do mar, eles desejavam então conquistar praticamente toda a região da Palestina. E durante muito tempo então os filisteus foram o povo mais poderoso da terra de Canaã. Em 1 Samuel capítulo 13,
versos 19 e 20, nós ficamos sabendo que os filisteus, eles eram os únicos que sabiam dominar a arte de criar boas espadas. Talvez por isso o povo de Israel tinha dificuldade de expulsar os filisteus da terra de Canaã. Diz o texto que Israel preparou seus homens e ele marchou contra os filisteus. As tropas de Israel acamparam perto de Ebenezer e os filisteus em Afeque. Ambos estão prontos para a batalha. Os filisteus prontos para atacar e invadir. Israel se acha pronto então para defender e proteger as suas cidades. Diz o texto que a batalha se intensificou no momento. Israel teve uma baixa de 4.000 homens. O que eles poderiam fazer, meus irmãos, contra este povo aqui que dominava a arte de forjar boas e afiadas espadas de ferro? O que eles poderiam fazer? Ora, eles poderiam fazer o que todos nós, filhos de Deus, devemos fazer. Deveriam recorrer à palavra do Senhor Deus. O que o povo do Senhor Deus faz em tempos de crise? O que o povo do Senhor Deus faz em tempos de perseguição, de tensão? Nós recorremos à palavra de Deus. Hoje nós temos a Bíblia, a Escritura, como palavra de Deus. O que eles tinham? Samuel. Eles tinham um profeta Samuel. Eles tinham a palavra profética deste homem de Deus. Você lembra como terminou o capítulo 3 de 1 Samuel, verso 19 ao verso 21? O Senhor estava com Samuel enquanto este crescia e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Ou seja, eles tinham a palavra do Senhor por meio do seu profeta Samuel. Eles deveriam recorrer à palavra. Mas eles não recorreram à palavra. Eles não recorreram ao Senhor Deus por meio do seu profeta, por meio da verdade do Senhor Deus, se utilizando do seu profeta Samuel. Eles tiveram uma ideia brilhante: levar a arca do Senhor para o meio da batalha. Pensaram que poderiam vencer os seus inimigos por meio da arca da aliança, símbolo e instrumento da presença de Deus. Verso 2 ao verso 3, veja comigo. Quando os soldados voltaram ao acampamento, depois dessa primeira baixa de 4.000 homens, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Veja, eles sabem que foi pela permissão do Senhor Deus. Vamos então a Siló buscar a arca do Senhor, para que Ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. E eles mandaram então trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem em seu trono entre os querubins. Aí veja aqui, irmãos, o que o autor nos diz. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca de Deus. Meus irmãos, a arca da aliança era a peça mais importante do tabernáculo do Senhor. Dentro da arca da aliança, havia as 2 tábuas da lei do Senhor Deus, os 10 mandamentos, o decálogo. Havia também um maná, o pão dos céus, preservado ali, irmãos, como testemunha dos feitos do Senhor enquanto o povo peregrinava no deserto. Havia o decálogo, havia o maná e havia então o cajado de Arão. Em cima da arca, aos pés dos querubins dourado, havia o propiciatório de ouro, no qual a presença do Senhor Deus habitava, e cuja superfície então era aspergida com o sangue dos holocaustos, com o sangue dos sacrifícios.
E é muito interessante a ideia do propiciatório em cima da arca, tendo dentro da arca o decálogo, tendo dentro da arca a lei de Deus que havia sido quebrada, né, pelo povo do Senhor. Qual é a ideia, meus irmãos? Uma vez que o sacerdote então aspergia o sangue do sacrifício no propiciatório, praticamente ele encharcava o propiciatório, a tampa da arca do Senhor. A ideia é que o Senhor, Deus, não poderia ver a sua lei, não poderia ver a sua lei quebrada, não poderia ver a sua lei ali sendo pisoteada pelo povo, por conta do sangue. Essa era a ideia. Portanto, toda vez que os israelitas vissem a arca, deveriam se lembrar dos feitos do Senhor, principalmente a sua misericórdia em manifestar a sua glória. A glória do Senhor descia no Santo dos Santos, em cima da arca da aliança. A presença da glória em meio às 12 tribos de Israel. Eu pergunto aos irmãos então, por que os israelitas acharam que, levando a arca da aliança, eles teriam vitória contra os filisteus? Por que eles achavam, irmãos, que eles poderiam ter ali uma força mágica, uma força sobrenatural contra o inimigo? Por que o povo, assim como Marcus Brody, amigo lá do Indiana Jones, acharam que levando a arca ao campo de batalha seriam invencíveis como exército? Eles começaram a ver a arca da aliança com uma má teologia, com lentes de uma má teologia. A arca não era mais símbolo da presença poderosa de Deus para esses homens. Não para esses israelitas. Pois eles começaram a ver então a arca da aliança como uma espécie de amuleto para dar boa sorte na batalha. A reverência deu lugar ao utilitarismo, meus irmãos. E a arca então transformou-se em seus corações numa espécie de patuá, numa espécie de pé de coelho, num trevo de 4 folhas, nada mais do que isso. Ao invés de receber então a arca como símbolo do peso da glória de Deus, o exército de Israel a recebeu como um amuleto mágico. Você conhece pessoas assim? Utilitaristas? Você conhece igrejas assim? Utilitaristas? Cuja teologia é teologia do pé de coelho? De fato, meus irmãos, a maioria das pessoas que adentram as portas das igrejas são apenas utilitaristas. Não querem ter compromisso com o Senhor, mas apenas usá-lo à sua própria maneira. Não querem adorá-lo, não querem reverenciá-lo e ter as suas vidas então transformadas para a obediência radical, mas apenas manipulá-lo para proveito próprio. O que é isso? Má teologia, teologia utilitarista. Essa semana estive estudando com alguns amigos num projeto de discipulado chamado The Bonhoeffer Project, onde nós falamos ali sobre o discipulado. E teve um momento, meus irmãos, onde no livro, bem interessante, o autor ele fala sobre os evangelhos que foram criados ao longo do tempo. Os evangelhos com suas teologias e o tipo de, entre aspas, cristãos que esses evangelhos produzem. Há, por exemplo, o evangelho que prega tão somente o perdão de Deus. Talvez muitos aqui vieram desse contexto. É o evangelho das grandes cruzadas, das decisões a Cristo via oração do pecador, que reduziram a salvação
Reduziram a salvação simplesmente numa oração, a oração do pecador. Que tipo de cristãos, entre aspas, esse evangelho cria? Cristãos que acham que seguir Jesus na obediência e na santificação é opcional. É o evangelho tão somente do perdão. Há também o evangelho dos liberais, das igrejas liberais. O evangelho que diz que Cristo ajuda tão somente o pobre e o necessitado. Que cristão, obviamente que cristãos bem entre aspas aqui, este evangelho tem formado? Cristãos que recebem o evangelho acomodado pela cultura e começam a conceber então que a verdade ela é opcional e ela não pode ser então realmente recebida. Nesse panteão de falsos evangelhos há também o conhecido evangelho da prosperidade. Que tipo de cristão esse evangelho tem formado? Cristãos que tentam manipular Deus. Você vai ter o evangelho do consumismo, que postula que Deus está a serviço de todas as suas necessidades, todas elas. Que tipo de cristão, entre aspas, esse evangelho tem formado? Cristãos impacientes e mimados, viciados em ser satisfeitos em tudo. E é interessante, meus irmãos, porque esses falsos evangelhos produzem falsos cristãos, cujo DNA utilitarista, ele é compartilhado entre todos eles. O que você tem em comum nesses falsos evangelhos aí? Você tem uma teologia utilitarista. Você tem um evangelho utilitarista. Eles acham que podem usar e manipular da forma que lhes convém Deus, a fim de que Ele venha então atender os seus próprios caprichos. Quando menos esperam, todos eles se verão como derrotados. O próprio Deus os entregará nas mãos do inimigo. Por quê? Porque Deus não aceita ser utilizado dessa forma. Deus, o Senhor dos exércitos, o nosso Deus, é um Deus indomável, é um Deus selvagem, é um Deus indomesticável. Você não consegue colocar Deus dentro de uma gaiola, dentro de uma jaula. Você não consegue emparedar Deus e dizer: você precisa fazer, deve fazer tudo o que eu quero, deve satisfazer os meus caprichos. Você não consegue fazer isso com Deus. O nosso Deus é selvagem, indomável, indomável. Você não consegue domar. Ele é indomesticável. Portanto, este evangelho utilitarista dos nossos dias é um falso evangelho. Porque tem este relacionamento com um outro Deus, que não é o Deus dos exércitos. Não é assim, irmãos, nossos dias? Não estamos passando, meus irmãos, por dias de verdadeiras derrotas espirituais? Onde estão os homens de Deus? Onde estão os homens de Deus em nossos dias? Certamente o povo de Israel era um retrato dos seus líderes, Eli e seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Porque nós estamos passando por igreja brasileira em dias de verdadeiras derrotas, dias de derrotas espirituais. Olhe para a liderança da igreja. Olhe para o povo. Por que constantemente nós vivemos a nossa vida espiritual de forma raquítica, amíngua? Pergunta ao seu coração: será que você não está tentando usar Deus
da forma que lhe convém? De fato, meus irmãos, nós precisamos colocar a nossa boca no pó e não tirá-la de lá até que a nossa reverência e o nosso conceito acerca de Deus aumente drasticamente. Nós somos derrotados quando somos utilitaristas. Segunda verdade, do verso 4 ao 11, nós somos derrotados quando somos presunçosos. Presunçosos. Podemos ler a partir do verso 4. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento. Os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento, ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessas, ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus. Veja, havia aqui uma espécie de um comandante. Sejam fortes, filisteus, sejam homens. Ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram. Israel foi derrotado e cada homem fugiu para sua tenda. E o massacre foi tão grande que Israel perdeu 30.000 homens da infantaria. E a arca de Deus foi tomada. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Os israelitas levaram a arca do Senhor para o acampamento. Você percebeu algo aqui? Nenhum deles orou. Nenhum deles orou. Nenhum deles recorreu ao Senhor Deus. Todos estavam presunçosos, numa falsa esperança que Deus entregaria os filisteus em suas mãos. Além de serem utilitaristas, eles também são presunçosos. Perceba que os israelitas já entraram no campo de batalha gritando, presunçosos. E os filisteus entraram como? Com temor. Os israelitas tentaram manipular o Senhor. E os filisteus temeram o Senhor. Veja, é interessante isso. Os filisteus se recordaram das histórias que havia então se espalhado por todo o mundo conhecido acerca do Deus de Israel. E como eles nada sabem acerca do Senhor, obviamente que os filisteus pensam que são deuses, que os israelitas são politeístas. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, é o temor que os filisteus têm. Quando eles ouvem os israelitas gritando, eles lembram então dos feitos do Senhor Deus e ficaram com medo. Tim Chester, o comentarista bíblico, vai dizer: a ironia é que os filisteus levam a sério o Senhor Deus. Eles ouvem o grito, descobrem o que está acontecendo, e o resultado é que eles ficam com medo. Eles têm uma teologia melhor do que o povo de Deus. Eles sabem que precisarão lutar como nunca lutaram. Percebam onde é que está a presunção excessiva aqui de Israel. Certamente, meus irmãos, eles se espelharam nos seus líderes, Ofni e Finéias, em Eli também, o sumo sacerdote. Perceba comigo a presunção deles ao permitir que Ofni e Finéias levassem a arca do Senhor. Meu Deus! Lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 22, podemos ler que todo Israel sabia da fama desses 2 homens. Todo o povo sabia que eram 2 homens corruptos, que eles se deitavam com as mulheres que serviam no tabernáculo santo.
mas nenhum deles impede Ofni e Finéias. A pergunta é por que eles toleraram isso? Por causa da sua arrogante presunção. Poderia ser um dia de grande vitória para o povo de Deus, meus irmãos, mas foi um dia de derrota. Uma derrota física e uma derrota espiritual. Certamente, essa derrota aqui de Israel está entre os fatos mais vergonhosos da história do povo de Deus. A Bíblia diz que 30.000 homens morreram a fio de espada, inclusive os 2 filhos de Eli, os sacerdotes Ofni e Finéias. Contudo, nenhuma perda foi tão significante do que a captura da Arca da Aliança, o símbolo maior, a mobília santa da glória de Deus, foi capturada pelo inimigo. A Arca da Aliança, a Arca do Senhor, agora está sob o domínio do inimigo, dos filisteus. O salmista, lá no Salmo 78, a partir do verso 56, ele olha nos retrovisores da história e ele começa a lamentar, ele canta e ele lamenta esse episódio, meus irmãos. O salmista diz assim no Salmo 78, verso 56 em diante: mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo, não obedeceram aos seus testemunhos, foram desleais e infiéis com os seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os altares idólatras, com seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Sabendo-o Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente a Israel, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde havia habitado entre os homens, entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. De fato, meus irmãos, eles não somente eram utilitaristas, eles também eram presunçosos. Por isso que o próprio Deus os entregou à derrota. Por onde começa, meus irmãos? Ou por onde começou a presunção e o utilitarismo do povo de Deus? Certamente pelos líderes. O povo era um retrato dos sacerdotes, Eli e os seus 2 filhos. Em terceiro lugar, do verso 12 ao 22, nós somos derrotados quando nós somos irreverentes. Então perceba, em primeiro lugar, nós somos derrotados quando nós somos utilitaristas. Em segundo lugar, quando nós somos presunçosos. E em terceiro lugar, nós somos derrotados quando somos irreverentes. Certa feita, o meu professor, José Pontes, na aula de ética pastoral, ele disse algo que eu nunca mais esqueci. Ele disse o seguinte: não basta começar bem o ministério. Não basta tão somente começar bem o ministério. Você precisa também terminar bem. Você precisa começar bem o ministério e terminar bem o ministério. De fato, meus irmãos, muitos pastores e missionários começam seus ministérios bem, mas terminam mal. Este é o caso de Eli. A sua morte, ela foi registrada para sempre na história de Israel, e para sempre Eli será lembrado como um sacerdote que terminou muito mal o seu ministério. Por quê? Porque o sacerdote Eli deu lugar à irreverência na sua vida. Num determinado momento do seu ministério, o zelo
E o temor do Senhor foram se esfriando, seus filhos, Ofni e Finéias, foram ganhando espaço, e o próprio Eli, então, se viu envolto dos pecados dos seus próprios filhos. E o que aconteceu? Eli terminou seu ministério como um derrotado. Terminou mal o seu ministério. Veja o que diz o texto a partir do verso 12. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado, observando na sua cadeira, ao lado da estrada, pois o seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade e contou o que havia acontecido, e a cidade então começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou o que significa esse tumulto. O homem correu para contar tudo a Eli. Ele tinha 98 anos de idade, os seus olhos estavam imóveis e ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? E o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou seu pescoço e morreu, pois era velho e pesado. E ele liderou Israel durante 40 anos. Que maneira trágica de terminar um ministério, de terminar a sua vida. Israel entrou na batalha levando a arca do Senhor como um amuleto, como um patuá, um pé de coelho, e nada aconteceu. Nenhum livramento, nenhuma sorte, nenhuma providência, nenhuma salvação da parte de Deus. Nada. Deus os entregou nas mãos do inimigo. Um benjamita se salvou, correu do campo de batalha até Siló, correu aproximadamente 32 quilômetros. Chegou com as roupas rasgadas e com terra na cabeça, sinal de derrota. E começou então a contar tudo o que havia acontecido. O povo começou a gritar. O mensageiro trouxe a pior de todas as notícias: nós perdemos. Fomos derrotados, vacilamos. Os filisteus dizimaram 30.000 dos nossos homens, e a arca do Senhor foi capturada. Diz o texto que Eli era velho, e era gordo, pesado, obeso. Já não conseguia mais ver, talvez, com, catarata, talvez. Não conseguia mais enxergar, mas ouviu o lamento. Mandou chamar o mensageiro com esta má notícia: fomos derrotados. Fomos derrotados, fomos dizimados. Os teus 2 filhos morreram. A arca do Senhor foi capturada. Diz o texto que Eli, velho e pesado, quando ouviu que a arca do Senhor havia sido pega, veja, ele havia ainda um certo temor ali do Senhor. Ele não caiu da cadeira quando ouviu acerca dos seus 2 filhos. Ele caiu da cadeira quando ouviu que a arca do Senhor, a presença do Senhor ali, a mobília da presença, da glória do Senhor foi capturada. Caiu para trás, quebrou o pescoço, morreu. De fato, meus irmãos, a palavra do Senhor se cumpriu na vida desse homem. Se cumpriu. O Senhor havia prometido tragédia sobre a vida de Eli. Por vezes nós achamos que as promessas de Deus são todas aquelas limitadas, nas caixinhas de promessas. Só promessas boas ali tem. Só tem promessa boa. Achamos que as promessas de Deus estão limitadas a uma caixinha, de promessas boas. Não. Deus promete tragédia para este homem e seus descendentes, e a sua palavra começou a ter o seu cumprimento na vida desse homem. E
E o texto continua dizendo que a sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia que a arca do Senhor havia sido tomada, o seu sogro e o seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu e nem lhe deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do seu sogro e do seu marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Perceba a gravidade aqui da tragédia na família de Eli. Eli morreu, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, a sua nora morreu, dando à luz a um menino. Então veja que o único descendente aqui da casa de Eli vai crescer sem mãe, sem pai, sem avô e sem tio. E como se isso não bastasse, o menino também recebeu um nome muito peculiar, que o lembraria para sempre a tragédia da sua família, Icabode. Se foi a glória do Senhor, se foi a glória de Israel, a glória de Israel se foi. De fato, quando Deus descia com o peso da sua glória, Ele descia na Arca da Aliança, no Santo dos Santos. Uma vez que ela foi capturada, a glória se foi. Interessante notar que a própria nora aqui de Eli tinha mais discernimento que o próprio sogro, que o próprio esposo. Ela sabia que a arca do Senhor Deus não era um amuleto, mas símbolo da presença da glória do Senhor entre o povo. Ao saber que a arca do Senhor havia sido roubada, ela morreu batizando o seu filho, registrando o seu filho com Icabode. A glória do Senhor se foi. Perceba comigo, meus irmãos, que Eli foi um retrato fiel do povo de Deus, e o povo de Deus foi um retrato fiel do sacerdote Eli. Ele era irreverente, ele também era utilitarista, presunçoso, e por causa disso seus filhos e todo o povo de Israel eram presunçosos, eram irreverentes, eram utilitaristas. Perceba comigo que o texto diz que Eli era um homem gordo, era um homem pesado. E aqui, nada contra os gordinhos, nada contra as gordinhas, mas a obesidade de Eli tinha uma causa específica. É interessante notar isso. Por que o texto deixou registrado que era um homem obeso, um homem gordo? Você lembra quando o profeta da parte de Deus foi chamado pelo Senhor Deus para profetizar contra Eli? 1 Samuel capítulo 2, verso 29, leia comigo. Veja a causa aqui da obesidade de Eli. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da minha oferta, que determinei para a minha habitação? Por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo, Israel? A obesidade de Eli tinha uma causa. Ele estava roubando as gorduras do Senhor. Ele e seus 2 filhos comiam dos sacrifícios que eram do Senhor. Os sacrifícios que deveriam ser queimados para a glória de Deus, como incenso ao Senhor Deus, como peso ao Senhor Deus, estava onde? Estava na cintura de Eli, estava na sua barriga. Virou gordura na cintura de Eli. O que o texto está dizendo é que a família de Eli engordou com a gordura que pertencia ao Senhor Deus. Porque Eli morreu, em parte por ouvir
a notícia trágica, mas ele também morreu por estar pesado demais para se sentar numa cadeira, e ele roubou a glória de Deus, o peso de Deus, e de fato, literalmente, o colocou na sua cintura. Meus irmãos, porque os israelitas foram utilitaristas, presunçosos, irreverentes, Deus os derrotou, Deus. Os filisteus são apenas uma ferramenta feia, enferrujada nas mãos do Senhor Deus. São peças aqui, os filisteus são peças nesse tabuleiro soberano do Senhor Deus. Os israelitas tentaram manipular o jogo, mas Deus venceu. Checkmate. Israel foi derrotado. Uma aplicação para todos nós. Eli e a sua família pecaram contra o Senhor. E por causa disso, Icabode, a glória do Senhor Deus se foi. Mas a pergunta é: isso é para sempre? Isso é para sempre? O que nós podemos fazer diante dessa notícia, dessa má notícia, que 1 Samuel capítulo 4 nos apresenta, que a glória de Deus se foi? O que nós podemos fazer? Nós podemos ler Zacarias capítulo 1, verso 13 e abraçar esse texto. O que o profeta Zacarias diz no capítulo 1, verso 3? Voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. De fato, meus irmãos, nem tudo está perdido para o povo de Deus. Uma nação, uma igreja, ou uma pessoa pode ter uma sentença Icabode da parte de Deus, contudo, ainda há uma solução. Voltemos em arrependimento e fé ao nosso Senhor Deus, tendo Cristo como mediador entre nós e o nosso Deus. Tomemos Cristo como mediador perfeito entre nós e o Senhor Deus. Se você foi derrotado por Deus e hoje lamenta que a glória se foi, que a glória da sua vida espiritual se foi, está míngua, volte-se para o Senhor Deus em fé e arrependimento nos méritos de Cristo Jesus. Um dos propósitos de Deus, certamente, meus irmãos, em retirar-se com a sua glória dentre o povo de Israel, certamente é levá-los, é instigá-los a buscar uma glória maior e melhor. Que glória é esta? Essa glória se chama Cristo Jesus. Cristo Jesus, a glória que não vai embora. Uma vez que você recebe, uma vez que você ganha, jamais vai embora. É o Icabode contra o Emanuel. São duas sentenças. Para o povo eleito do Senhor Deus, para o povo do Emanuel, para o Deus conosco, a glória conosco, a glória jamais vai embora. Jamais. O apóstolo João começa assim o seu evangelho, no capítulo 1, verso 14. Nós vimos a sua glória, a glória de um unigênito vindo do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. O escritor de Hebreus vai nos dizer que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Hebreus capítulo 1, verso 4. Paulo vai dizer em Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15, que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito em toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberania, poder, tudo foi feito por ele e para ele. E todas as coisas são para Cristo,
Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a sua plenitude, para que por meio da cruz ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Cristo Jesus, a glória de Deus. Está sentindo que a glória se foi? Se você for um eleito, se você estiver no processo de santificação, somente algo aparente, ela está aí. A glória de Deus está aí. É Cristo. É Cristo. É Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Agarremos-nos, meus irmãos, a Cristo Jesus. A maior e melhor glória de Deus aos homens. Cristo. Cristo. Somente Cristo pode vencer o nosso utilitarismo. Somente Cristo. Que nos esmaga. Que nos nocauteia. Que nos joga na lona. Que nos quebranta. Que nos ergue, que nos fortalece, é Cristo. Quem pode vencer a nossa presunção é Cristo. Quem pode nos dar uma verdadeira esperança é Cristo. Quem pode colocar para fora de nós toda arrogância, toda soberba é Cristo. Quem pode vencer a irreverência do nosso coração é Cristo. É Cristo. É Cristo Jesus. Certamente você vai ser derrotado na sua vida espiritual. Certamente você vai ter inúmeras batalhas. Algumas você vai ganhar, outras você vai perder. Mas saiba do seguinte: a glória de Deus jamais vai embora. Abandone o utilitarismo, abandone esse senso de tentar manipular Deus. Você não consegue. Você não consegue barganhar com Deus. E eu digo isso aqui constantemente. Um Deus que recebe barganha não é digno do nosso culto. Um Deus que se deixa levar por barganha não é digno da nossa adoração. Com o nosso Deus não há barganha. Não se barganha com Deus que não precisa de nós. Você não consegue barganhar com Deus porque Ele não precisa de você. Adore a Cristo Jesus. Ele pode vencer tudo isso. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome nessa noite. Glórias nós te damos nessa noite, ó Cristo. Louvado seja o Teu precioso nome. Pai amado, nós queremos, ó Deus, que o Senhor venha nos usar. Queremos, ó Deus, ser cheios do Teu Espírito. Queremos, Pai, vencer batalhas espirituais. Queremos, ó Deus, viver uma vida de crescimento espiritual, de vitórias espirituais. Então, por favor, nos ajuda, Senhor. Por meio do Teu Filho Jesus, nós somos mais do que vencedores. Ajuda-nos, por favor. Expulsa do nosso coração o espírito utilitarista, o espírito presunçoso. Ó Deus, o espírito irreverente. Que Eli e a sua família sejam um retrato para nós de como nós não devemos ser. Ajuda-nos, por favor, a ter um alto conceito da Tua glória. Faz isso para a Tua glória e para a nossa alegria. É assim que nós oramos, dizendo amém. Amém.